Então, bom dia a vocês. Me perdoem pelo atraso. Eu, além de ter pegado o pessoal que está vindo para o interior para passar o final de semana, ainda me perdi aqui em Campinas. Porque, embora a gente siga o GPS, uma coisa é o GPS, outra coisa é o cérebro que interpreta o GPS. Há uma grande distância, às vezes, entre essas duas realidades. E, por vezes, essa distância é quase intransponível. Tá bom. Obrigado. Muito bem. Então, como já começamos atrasados, não vamos perder o nosso tempo. Então, para começo de conversa, eu queria fazer uma pequena cronologia. Por quê? Porque, na verdade, quando nós falamos de cultura da morte, a primeira coisa que nós precisamos vencer é a ideia de que a cultura da morte surgiu espontaneamente, que é uma ideia que, às vezes, nós cristãos, católicos ou não, temos um pouco implícita na cabeça, que é aquela coisa de dizer assim: mas isso é um sinal dos tempos, né? Isso vem do diabo, isso está acontecendo porque nós estamos chegando perto da segunda vinda de Cristo. E aí a gente acaba mistificando um pouco tudo isso e não faz aquilo que a gente tem que fazer, que é lutar contra a cultura da morte, contra tudo isso que está debaixo desse grande nome, que, na verdade, foi sintetizado por São João Paulo II. Ele que chamou toda essa grande iniciativa internacional de cultura da morte. Se nós quiséssemos, portanto, começar uma cronologia em vistas de desconstruir essa ideia na nossa cabeça, de que isso daí tem geração espontânea, nós poderíamos ir longe, tá? Nós poderíamos ir longe, porque, em última análise, os problemas começam há séculos. Quer dizer, nós temos certos defeitos na capacidade humana de conhecer que começaram praticamente no início do milênio, do segundo milênio, e que foram desabrochando até possibilitarem o surgimento de algo tão grotesco como a cultura da morte. Mas, como nós não temos tempo de fazer uma análise tão longínqua assim, vamos começar por fatos um pouquinho mais recentes. Vamos começar no fim do século XIX. Como vocês sabem, no final do século XIX, o liberalismo econômico propiciou o surgimento das maiores riquezas que jamais se viram na história humana. De um lado, porque essa liberdade econômica foi possibilitando que as iniciativas livres que se faziam pudessem, de fato, ser bem-sucedidas por não terem um excessivo do controle do Estado. Quer dizer, quando o Estado tem ingerência muito grande, um controle sobre a economia, no fundo, ele acaba sufocando essa economia. Essa é a economia que nós temos hoje em dia. É uma economia em que os estados e as forças supraestatais acabam controlando o fluxo do capital, e isso, querendo ou não, vai nos afogando, né? Eu não tenho tempo de explicar como isso começou agora, mas basta dizer assim, que no século XIX, aquela liberdade econômica propiciou o surgimento das maiores riquezas que já se viram na história humana. O que aconteceu é que a América era, de fato, um país cristão, de matriz protestante. E, portanto, ali havia aquela ideia da caridade, de que você precisa fazer beneficência, você não pode simplesmente
ir se ocupando do seu dinheiro, quer dizer, acumulando, sem prestar atenção nas pessoas que estão ao seu lado. E exatamente aí, esses grandes milionários começaram a desenvolver obras beneméritas, obras que se destinavam a ajudar as pessoas menos favorecidas, os países menos favorecidos. Em 1889, John Rockefeller, o magnata do petróleo, começou com, digamos, a sua carreira filantrópica, doando $500 milhão para fundar em Chicago uma escola superior vinculada à Igreja Batista. A faculdade depois iria se tornar a grande Universidade de Chicago, onde até hoje nós temos gente péssima que ensina, subsidiada exatamente por aquelas iniciativas. No ano seguinte, 1890, John Rockefeller primeiro doou mais uma vez $500 milhão, $1 milhão, e durante os anos seguintes foi doando um total de $35 milhões para fundar a Universidade de Chicago. Lembrando que $1 no início do século XX valia o que hoje valem aproximadamente $100. Então, quer dizer, era muito dinheiro. O que para ele não significava tanta coisa. Quando a gente fala que eles acumularam as maiores riquezas jamais vistas até então, nós estamos falando de algo que a gente não consegue sequer imaginar. Que é pobre não consegue imaginar essas coisas, né? Você consegue imaginar uma conta muito grande. Assim, não é isso que é. Não é ainda, né? Escapa a nossa capacidade de compreensão. Naquela mesma época, o Andrew Carnegie, que era o homem mais rico do mundo, escreveu um livro chamado O Evangelho da Riqueza, que exortava os grandes empresários ricos a investirem em obras filantrópicas. O Evangelho da Riqueza, né? Que, no fundo, hoje soa diferente aos nossos ouvidos. Depois de tanta teologia da prosperidade, o título soa aos nossos ouvidos como, né, o Evangelho para você ficar rico. Na verdade, use a tua riqueza para fazer obras de caridade. Em 1892, o pastor da igreja que frequentava o Rockefeller, John Rockefeller o John Rockefeller I, chamado Frederick Gates, passou a administrar as atividades filantrópicas do John Rockefeller. O Rockefeller tinha, naquela altura, já expandido muito a sua filantropia, e o pastor, que era, no fundo, a pessoa que o animava aquelas obras, que acabou administrando todo esse trabalho. Foi nessa época que o filho do John Rockefeller I, John Rockefeller II, John Rockefeller II, são nomes dinásticos, tá? Eles não são reis nem príncipes, mas são nomes realmente dinásticos. A família segue assim como uma dinastia imperial, né? Começou a cursar na Universidade de Brown, que também era presidida por um pastor evangélico, aquele pastor chamado Andrews. E ele também tinha um fundo de investimentos para subsidiar pesquisas científicas. Ele estudou durante um ano o Capital, do Marx, e depois estudou outras obras relacionadas às ciências sociais. E foi aí que este pastor Andrews começou a incutir na mente do John Rockefeller II a necessidade de estabelecer o controle populacional.
Veja, o que acontece, né? Na verdade, eles estavam... esse Andrews, ele começou a aplicar aquilo que a gente chama de teoria malthusiana. Malthus, com H, né? Malthus. Malthus era um padre anglicano, um pastor anglicano. Como vocês sabem, os pastores anglicanos, as igrejas anglicanas, se parecem bastante com as igrejas católicas, pelo menos no layout, né? Se for uma high church, uma igreja alta, uma igreja... Parece muito com a igreja católica, mas tem uma doutrina que não é compatível com a doutrina católica. Na paróquia dele, ele começou a perceber que o número de batizados era maior que o número de funerais. E aí ele se preocupou com isso. Ele falou, nossa senhora, quer dizer que está nascendo mais gente do que morrendo. E está tudo tão cheio. Daqui a pouco não vai sobrar comida para ninguém. Então, o Malthus começou a pregar que as pessoas deveriam começar a parar de ter filhos, para que diminuísse o número da população e sobrasse mais comida para todo mundo. Mas, notem, o Malthus pregava que as pessoas deveriam não ter filhos de que jeito? Vivendo a castidade, vivendo o celibato. Então, que as pessoas não deveriam se casar, ou se casassem não deveriam ter contatos sexuais, justamente na igreja anglicana, hein? Que essa é a coisa mais curiosa. Para não terem mais filhos, porque dizia ele que a população vai crescer muito, vai ter uma explosão demográfica, e não vai ter comida para ninguém, não vai ter recurso para todo mundo, não vai ter emprego, não vai ter nada, e a humanidade vai começar a passar por uma terrível carestia. O Malthus morreu, e seus discípulos continuaram com as mesmas ideias, mas com uma variação. Quer dizer, as pessoas não podem mais ter filhos, mas não apenas as pessoas não podem mais ter filhos, elas não podem mais ter filhos de que jeito? Agora, não mais vivendo a castidade, sim utilizando todo tipo de método anticoncepcional. Então, eles utilizavam, naquela época, métodos anticoncepcionais precaríssimos, né? Desde o coito interrompido até... Eles utilizavam uma espécie de preservativo natural feito com tripa de porco. Enfim, coisas absolutamente nojentas. Portanto, os neomalthusianos já estavam semeando essa ideia na Inglaterra. Obviamente, a cultura anglo-saxônica tem muito mal a comunicação entre si, né? Inglaterra e Estados Unidos, e essas obras atravessam o outro lado do Atlântico, as mesmas convicções, né? E esse pastor Andrews começa a pregar esse tipo de coisa, e isso começa a influenciar o pensamento do John Rockefeller II. No ano de 1901, acontece a fundação do Instituto Rockefeller de Investigações Médicas. Em 1903, John Rockefeller I estabelece a Comissão de Educação Geral para o fomento da educação dos Estados Unidos e seus territórios, principalmente nos estados do Sul, que tinham sido vítimas da Guerra Civil Americana, para recuperar todos aqueles lugares, né? Em 1909, ele funda uma comissão sanitária para controlar os problemas de verminose que aconteciam no sul dos Estados Unidos. A comissão atuava de modo especial nas escolas, porque elas tinham, digamos assim, as crianças, né? Você tratava a verminose nas crianças. Em 1913, foi criada a Fundação Rockefeller. A fundação, a grande fundação Rockefeller, a partir da ideia do pastor Gates, que era o pastor pessoal do John Rockefeller I, que tinha como objetivo promover o bem-estar de
toda a humanidade. Notem, você já tem uma ampliação. Até então era apenas os Estados Unidos. Agora ela já se expande. Nós queremos gerar bem-estar para a humanidade inteira. Naquela época, para eles, isso significava o seguinte: investir no combate às doenças, em segundo lugar, no incremento da educação, e, em terceiro lugar, no subsídio à agricultura, para que houvesse, enfim, mais recursos naturais para que todo mundo desfrutasse disso, tivesse maior qualidade de vida. Só que, obviamente, na prática, você pega esses três elementos e você vai fazendo com eles o que você quer. A fundação é muito interessante, né? Porque você tem as empresas do Rockefeller que não têm contato direto com a fundação. Assim como, por exemplo, a Fundação Ford não tem nada a ver, do ponto de vista operativo, com a empresa Ford, né? Os diretores são outros, às vezes nem se falam, são iniciativas completamente diferentes, uma coisa não tem, na prática, muito a ver com a outra, embora os recursos da Fundação Ford venham das empresas Ford e das doações que se fazem à própria fundação. Em 1915, acontece o lançamento de um livro muito importante, do Warren Thompson. Ele escreve um livro chamado Population. Este livro pegava as teorias do Thomas Malthus, do padre Malthus, e começava a dar start nos estudos demográficos. Então, veja, nós já estamos em 1915. Eles começam a estudar demografia. Em 1919, os Estados Unidos rejeitam entrar na Liga das Nações, que digamos, uma fundação, uma união de nações que antecedeu a ONU, né? E, embora o subsecretário americano da Liga fosse o Raymond Fosdick, que tinha sido aluno da Universidade de Princeton e tinha trabalhado com John Rockefeller II. Depois ele volta para trabalhar com John Rockefeller, tendo trabalhado na Liga das Nações. Nota como que é engraçado isso, né? Você vai vendo como que as coisas, sem querer, elas vão se juntando. O John Rockefeller II vai lá e estuda Marx. Um outro que tinha tido algumas ideias do Malthus fala sobre população para ele. Depois, o Warren Thompson escreve o livro Population. Depois a gente vai ver o que vai acontecer com esse Warren Thompson. Depois, justamente aquele que vai ser o secretário do John Rockefeller, ele já tinha trabalhado com ele, trabalhou na Liga das Nações. Então, tinha uma visão muito mais globalizada do mundo. Já naquela época, uma visão menos americana do mundo, um pouco mais, digamos, internacionalizada. Ele, na sua autobiografia, diz claramente que, para promover a paz no mundo, o Fosdick, você precisa rever o tema da soberania das nações. Senão você não vai conseguir promover a paz no mundo. E exatamente o seu maior amigo na Liga das Nações, chamado Jean Monnet, vai ser aquele que vai abandonar a Liga das Nações e vai dar o pontapé inicial para falar da União Europeia. Notem como essas pessoas tinham uma ideia de criar unidades supranacionais muito bem enraizada dentro da sua cabeça. Claro, sempre para superar o conceito de soberania das nações. E isso, obviamente, através de um caminho mais econômico do que político, porque é mais fácil você controlar as nações pela economia do que propriamente colocar alguém lá a despeito da população para mandar na própria população. Então, você controla a economia e, assim,
você vai conseguir dominar, por assim dizer, o mundo. É nessa época que acontece a Primeira Guerra Mundial. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. A Guerra Mundial foi um fenômeno absolutamente horroroso, traumático. Foi a pior guerra que o mundo já viu. A Segunda Guerra não se compara à Primeira Guerra em matéria de crueldade. Porque na Primeira Guerra Mundial a gente ainda teve confronto físico de soldado. Então você tinha gente decepada, gente aleijada, gente retalhada, gente que tinha que ser morta apunhalada. Então era uma desgraça, né? Não era apenas a violência militar que você tem de guerra, de bombas e coisas do tipo. É violência física mesmo. E, de fato, foi absurdamente traumática. Em 1922, um sujeito chamado Beardsley Ruml, também sob a indicação do Raymond Fosdick, começou a trabalhar nas organizações do Rockefeller. E ele começou a trabalhar investigando como se fazia para mudar as estruturas sociais. E ele começou com essa ideia de que você precisa causar o bem-estar da humanidade através do desenvolvimento, aplicando as ciências sociais, e não apenas lutando contra as doenças. Quer dizer, não é lutar contra as doenças, dar comida para as pessoas, isso aqui não vai melhorar o bem da humanidade, que era o objetivo primário da Fundação Rockefeller. Você vai conseguir melhorar a humanidade, você vai atingir o desenvolvimento da humanidade, você vai chegar ao bem-estar da humanidade, mexendo na estrutura social. Então, você tem que estudar sociologia. E, a partir do estudo da sociologia, você vai conseguir ir alterando o comportamento da sociedade para que se gere mais bem-estar. Em 1923, o pastor Frederick Gates se demitiu da Fundação Rockefeller. Por quê? Porque a organização, a Fundação Rockefeller, começou a fazer exigências contratuais nas doações que fazia, e essas exigências contratuais já começavam a ser, de algum modo, uma perversão da filantropia da Fundação Rockefeller. Quer dizer, eles começam a receber, nessa época, todo tipo de acusação de que eles estavam querendo, por exemplo, controlar a educação dos Estados Unidos, desde a escola primária até a escola superior, que estava tirando a liberdade das instituições educacionais, para que essas instituições começassem a desenvolver os seus próprios pontos de vista, aquilo que a Fundação Rockefeller achava que era o melhor para a humanidade. O trabalho do John Dewey, quem estudou educação aqui, tem algum pedagogo aqui? Não? Você? Estudaram John Dewey, imagino, né? John Dewey é um dos ícones da educação moderna. Ele, que foi considerado o maior filósofo da educação no século XX, foi financiado pelo Rockefeller. E aquele centro de formação educacional que ele fez, em que, inclusive, o Anísio Teixeira, vocês também já estudaram o Anísio Teixeira, né? Que ele é considerado o maior pedagogo do Brasil. Na verdade, ele estudou na escola do John Dewey e trouxe o John Dewey para cá, né? Não vamos esquecer que o John Dewey, ele partiu de um princípio. Ele começou a estudar a educação através da educação dos ratos. Como é que você educa um rato, né? Você vai condicionando um rato de um jeito, de outro, etc. Um galo, um peru, né? E aí ele foi tirando as ideias de como você vai educar a gente. Uma coisa, no mínimo curiosa.
Mas depois ele também tinha uma ideia hegeliana na cabeça, que você, na verdade, não tinha que incutir verdades nas pessoas. Você tinha que simplesmente fazer com que a escola fosse uma reprodução da sociedade como um todo e apresentasse para a criança esse conflito dialético que existe na sociedade. Você não vai ensinar verdades, você vai simplesmente expor o educando à dialética que vige na sociedade. E expondo a essa dialética, você vai como que prepará-lo para o convívio social, para que ele seja tolerante, para que você tenha uma sociedade mais harmônica, uma sociedade de maior compreensão, uma sociedade onde as pessoas entendam que existam princípios diferentes, uma sociedade como queria o Rockefeller, em que você tivesse uma boa convivência, aquilo que eles chamam de bem-estar. Notem como que os sociólogos vão ter que se servir da educação, e isso é uma coisa antiga já. Não está começando agora, já é antiga. As raízes estão lá. Elas vão acontecendo meio que em experiências de alternativa e erro, né? Eles vão testando e vão conseguindo, na medida em que vão colocando pessoas para estudar e pagando essas pessoas para estudar e realizando os seus intentos. Em 1924, o Comitê Executivo da Fundação Rockefeller, percebendo o novo rumo que estava tentando se imprimir aos trabalhos da organização, preparou um memorando específico para falar do desenvolvimento das ciências sociais. Eu leio o que está escrito nesse documento. A Fundação não deverá apoiar trabalhos nem organizações cujos objetivos sejam a alteração da legislação. A Fundação não deverá buscar obter reformas políticas, econômicas ou sociais. A Fundação não deverá tentar influenciar os resultados ou as conclusões das pesquisas que forem por ela patrocinadas. Bom, eles faziam esse tipo de advertência interna para a Fundação. Por quê? Porque é o que estava acontecendo. Não teria sentido eles fazerem esse tipo de advertência se aquilo realmente não estivesse acontecendo, e se não estivesse acontecendo acusações reais, mas que, aos poucos, foram influenciadas, né? Em 1933, vocês sabem que essas fundações têm relatórios anuais, né? Relatórios anuais. Esses relatórios não são difíceis de se conseguir, são disponíveis, pode-se ler, não tem nenhum problema, não é nada escondido. A Fundação Rockefeller diz que está alimentando esperanças em desenvolver, abre aspas, a genética sobre bases sólidas para possibilitar no futuro a criação de um tipo superior da espécie humana. Fecha aspas. Quer dizer, quer criar uma raça superior, né? Uma raça... bom, em 33 eles falavam disso. Quer dizer, vejam, o negócio é megalômano, né? Você quer mexer na humanidade inteira, você quer alterar os rumos da história humana pela base da sociologia, você quer acabar com a soberania das nações, controlar e impor uma visão de mundo para toda a humanidade. É um negócio absolutamente megalômano. Mas eles têm dinheiro, eles acreditam nisso, então eles vão adiante. Sob a coordenação do Warren Weaver, entre 1932 e 1959, o Rockefeller investe 2% dos recursos de toda a fundação para apoiar as pesquisas científicas. Então, notem, hein? O interesse de causar na área da ciência, né? E, exatamente, eles, a partir de 1938, passam a dominar todos os trabalhos de biologia molecular. Quer dizer, eles querem, de fato, subsidiar esse tipo de pesquisa com a finalidade clara
de alterar a própria natureza humana, de criar um tipo novo de ser humano. Isso, por exemplo, no que diz respeito à chamada paz mundial, quando eles começaram a investigar, né, como você poderia criar uma cultura da paz, você poderia gerar uma civilização sem paz, uma civilização com paz, em que não houvesse mais guerra, uma das pesquisas foi exatamente como você faria para alterar geneticamente o homem para tirar dentro dele esse instinto belicoso, do ponto de vista psiquiátrico e também do ponto de vista genético. O gene da guerra. Vamos trazer um ser humano sem o gene da guerra. Quer dizer, todo mundo virar uma ameba, né, aquela coisa parada, que você não vai ter mais briga, vai todo mundo simplesmente ficar... É como se você já nascesse com uma dose cavalar de Rivotril na veia, né? Você vai virar uma pessoa completamente apagada. Vocês assistiram um filme chamado Doador de Memórias? Assistiram? Quem assistiu? Levanta a mão. Vocês percebem que a ideia está presente ali, né? Quer dizer, você injeta nas pessoas uma substância que tira delas o sentimento. Elas se tornam todas assim apáticas sentimentalmente, né? Não guerreiam, mas também não amam. Tá? Por isso que é muito interessante, o filme naquelas cores assim, totalmente... Enfim, eu não vou estragar para vocês não perderem a vontade de assistir. Mas vale a pena, viu? É um filme bastante interessante. Em 1934, o filho do John Rockefeller II, chamado John Rockefeller III, escreveu ao seu pai, John Rockefeller II, dizendo que queria se dedicar ao tema do controle populacional. Então, o pai tinha sido formado com essas ideias e colocou o filho para estudar esse assunto. O filho ficou apaixonado pelo tema. E disse, vamos nos ocupar do controle populacional. Vamos fazer controle populacional. Isso em 1934. Simultaneamente, sem que uma coisa tivesse ligação com a outra, em 1936... Opa, obrigado. Com esse clima seco, a gente vai tomando água, né? O Henry Ford criou a Fundação Ford, juntamente com seu filho Edsel Ford, em 1936, em Detroit, também para se dedicar a obras filantrópicas. Mais para frente eu vou falar sobre a importância disso, né? Nós estamos no ano de 36, em 34, o John Rockefeller III diz que quer se dedicar ao controle populacional. Em 36, acontece a Fundação Ford. Mas o John Rockefeller II já era maduro o suficiente e já tinha ideias estragadas o suficiente na cabeça para se dedicar às mesmas finalidades. Em 1946, o John Rockefeller III tenta mudar a estrutura da Fundação Ford. Tenta alterar, por assim dizer, as finalidades da Fundação Ford. Até então, eles tinham que se ocupar apenas de educação, agricultura, doenças. E aí foram investir em educação, com a desculpa de que lutavam contra doenças, foram investir em pesquisas científicas. Na verdade, já havia um interesse de criar um tipo de raça humana diferente. Depois, com base na agricultura, eles começam a apoiar iniciativas de desenvolvimento local, e obviamente, você vai colocando ali, incentivando as pessoas a um determinado tipo de produção, e através dos alimentos você também vai conseguindo controlar as pessoas. Tudo muito, muito bem feito, mas ele sentiu a necessidade de alterar os estatutos da Fundação Rockefeller e colocar novos 3 objetivos. Quais seriam esses novos 3 objetivos? Primeiro,
resolver os problemas políticos e econômicos internos dos Estados Unidos. E aqui se escondia o tema do controle populacional, que eles consideravam que era o maior problema americano, controle populacional. Você tinha que resolver esse assunto. Segundo, alterar as relações internacionais. Notem, alterar as relações internacionais para construir um mundo de paz, um mundo em que a paz possa crescer. E, em terceiro lugar, estudar o comportamento humano, dirigindo para que se pudesse ter um entendimento de quais são os fatores que modificam ou controlam o comportamento humano. E aqui entram aquelas três áreas, sobretudo: a sociologia, a psiquiatria e a genética. Quer dizer, você alterar o comportamento humano ou na base sociológica, ou na base genética, ou na base psiquiátrica, né? Então, dá calmante para todo mundo, ou você altera a estrutura da sociedade, ou você já gera um tipo de ser humano geneticamente modificado que nasça um pouco assim, amebático, né? Uma pessoa sem caráter, sem fibras na personalidade. Então, notem que é um negócio monstruoso. A turma está brincando de Frankenstein. Em 1947, morreu o Henry Ford. Obviamente, em 1946, o Rockefeller tinha feito essa proposta e a Fundação Ford rejeitou a proposta do John Rockefeller III. Com a morte do Henry Ford, 90% das ações da companhia são transferidos para a Fundação Ford. Então, imagine a quantidade oceânica de dinheiro de que nós estamos falando aqui. Se é que é possível imaginar. 90%. E 10% são transmitidos aos herdeiros, que continuam tocando até hoje os negócios do Henry Ford e, pelo jeito, a coisa está prosperando, né? Não tem nenhuma notícia de falência ou de ameaça de falência da empresa do pai. E, desse modo, a Fundação Ford passa a se tornar a maior fundação filantrópica do mundo. 4 vezes maior do que a Fundação Rockefeller, que passa a ocupar o segundo lugar entre as fundações filantrópicas. Vocês estão acompanhando? Eu estou tentando ir o mais lentamente possível para dar um quadro que seja mais ou menos completo, mas que não seja muito rápido, senão vocês vão perdendo os elementos essenciais, né? O que acontece é que, em 1949, um homem chamado Ron Geither, esse nome é importante, R-O-W-A-N, Geither, né? G-A-I-T-H-E-R. Ron Geither foi chamado para reestruturar a Fundação Ford. E o que ele faz? Ele tem uma conversa com o Rockefeller nessa época. E aquilo que o Rockefeller não conseguiu fazer com a Fundação Rockefeller, mudar as finalidades da Fundação Rockefeller, ele conseguiu fazer com a Fundação Ford, que tinha apenas 13 anos de vida, né? Tinha nascido em 1936 e agora nós estamos no ano de 1949. Então, ele consegue alterar, o Geither, as finalidades da Fundação Ford. E aí ele começa a apresentar um conceito novo de filantropia. O que se entende por filantropia passa a ser uma outra coisa completamente diferente. Quer dizer, aquilo que tinha sido
planejado para a Fundação Rockefeller em 1913, quando ela foi fundada pelo Frederick Gates, agora, o pastor Gates, agora passa a ser completamente outra coisa. Filantropia deixa de ser aquilo. Este relatório, vocês encontram na internet, chama-se Gator, vocês podem colocar, Gator Report, 1949, Ford Foundation. O relatório está por inteiro na página da Fundação Ford. Vocês podem lê-lo, vocês vão encontrar essas informações que eu estou dando lá mesmo. Deixa eu coçar o meu braço, espera aí. Graças a Deus, passou. Imagina o que vai ser o purgatório, né? Então, ali, o Gator começa a dizer que a Fundação Ford não vai se ocupar mais de atividade médica, de saúde pública, mas o objetivo principal será o de estabelecer a paz mundial. Esse será o objetivo, a finalidade. Para isso, eles precisam desfazer, reconstruir, redefinir aquilo que se entende por soberania das nações. Você precisa alterar o que se entende por soberania das nações. E o meio para você conseguir isso é intervir na educação e na sociologia, para alterar o comportamento humano. Você não precisa mexer na política. Você não precisa chegar aqui e colocar um presidente da República de cara. Você vai criando, através da sociologia e da educação, as duas coisas conjugadas, um novo tipo de comportamento humano. E por isso a Fundação Ford vai criar todo um departamento de ciências comportamentais. O diretor do departamento de ciências comportamentais será um fulano chamado Bernard Berelson. Bernard Berelson. B-E-R-E-L-S-O-N. Que depois vai se tornar o terceiro presidente do Conselho Populacional. Mas nós vamos chegar lá. Aqui ele vai apenas falar sobre o tema do controle comportamental. Em 1952, o John Rockefeller III funda o Conselho Populacional em Nova York, juntamente com 26 especialistas, 1952. Esta data é importante, porque tudo que eu falei até agora é como que eu estivesse montando uma arquitetura de um prédio. Agora nós vamos para a parte da engenharia, mesmo. Porque é aí que começa a cultura da morte. Se nós quiséssemos dizer assim, quando é que nasceu a cultura da morte? Em 1952, com a fundação do Conselho Populacional. Quer dizer, que ela começou como cultura mesmo, porque até então você tinha ideias antinatalistas, ideias de controle demográfico, ideias de usar a sociologia para alterar o comportamento humano. Você tinha ideias, estavam se pesquisando, estava se pensando no assunto, tinha gente trabalhando. Em 1952, quando se funda o Conselho Populacional, aí sim você tem, de fato, o pontapé inicial da cultura da morte. Porque estes 26 especialistas vão se dedicar em cheio a diminuir o tamanho da população mundial. Qual que é o objetivo? É você chegar ao crescimento populacional zero. O que é o crescimento populacional zero? É igualar o número de óbitos ao número de nascimentos. Está claro? Você chega ao crescimento populacional zero. Entre os especialistas que foram contratados pelo John Rockefeller III para fundar o Conselho Populacional, estão os seguintes nomes: Warren Thompson, o mesmo que tinha escrito aquele livro,
Population, em 1914, se não me engano. Kingsley Davis, nós vamos falar depois desse homem, ele é muito importante, ele vai mudar a chave de funcionamento do Conselho Populacional na década de 70, e Frank Notenstein. Frank Notenstein. É um outro nome importante também. Depois nós vamos entender por quê. O Conselho Populacional tinha o objetivo de efetivamente controlar o crescimento da população, como eu disse antes. E utilizar todos os métodos possíveis para igualar o número de óbitos ao número de nascimentos. Em 1954, a Fundação Ford entra dentro da mesma finalidade. Passa a ajudar o Conselho Populacional, através de dinheiro, a destinar verbas para o Conselho Populacional. E funda, na Universidade de Stanford, o chamado Centro de Estudos Avançados de Ciências Comportamentais. Centro de Estudos Avançados de Ciências Comportamentais. Como que eles vão progredindo? É um passo de cada vez, é lentamente, mas são passos pujantes, poderosos. De 52 a 59, o Conselho Populacional ficou sob a presidência de um homem chamado Frederick Osborne, que tinha sido um empresário de ferrovias e, ao mesmo tempo, um líder eugenista. Ele tinha uma filosofia eugenista. Então, era um empresário que tinha ideias eugenistas. Você sabe o que é eugenia, né? Alguém não sabe? Eugenia é o controle de nascimentos. É você querer controlar a sociedade através do nascimento. Por exemplo, delinquentes, esteriliza os delinquentes. A pessoa vai ter filhos deficientes, esteriliza também, se nascer, extermina. Ideias eugenistas. Tinha essa filosofia na cabeça, ao mesmo tempo era empresário. E, no mesmo ano, com uma doação de 3,5 milhões de dólares, aliás, o Frederick Osborne investiu na fabricação e na difusão dos dispositivos intrauterinos. E, ao mesmo tempo, na formação de centros mundiais de estudos demográficos. Criar centros mundiais em diversos lugares para estudos demográficos e, ao mesmo tempo, começou a difundir o DIU. Você sabe que o DIU foi descoberto no universo veterinário, né? Porque, vocês vão me ajudar, eu não sei muito bem isso aí. Se não me engano, quando um burro cruza com uma égua, gera uma mula, é uma coisa assim, né? Ou quando um cavalo cruza com uma mula, quando cruza com uma égua, gera uma mula que é estéril. Se não me engano, é uma coisa assim. O cruzamento do cavalo com o burro dá uma mula. Né? Então, por uma experiência, começaram a colocar pedras dentro do útero, pela mão mesmo, colocava a mão dentro do orifício vaginal das éguas, colocavam lá, ou quando, por exemplo, elas não podiam parir, porque tinham tido abortos espontâneos, começaram a colocar dentro do útero das éguas pedras. Então, o que eles percebiam? Quando a égua entrava no cio, ela não concebia. Foi assim que começou o DIU. Era uma pedra dentro do útero de uma égua. Depois começaram a colocar esses dispositivos em mulheres. Mas, claro, não era pedra. Então, colocavam dispositivos metálicos, porque a filosofia é simples. Quando você coloca um objeto dentro do útero, então, quando o óvulo, fecundado ou não, desce, a parede do útero não está mais aveludada de sangue, o muco também está contaminado, então aquela interferência provoca
a menstruação e a mulher acaba não concebendo, né? O DIU, em geral, é abortivo, né? Ele causa abortamentos, né? E com a filosofia que não é simples. Depois eles foram desenvolvendo a técnica do DIU, mas o Frederick Osborne começou com a difusão do DIU ainda, aquele DIU metálico, que era uma coisa um pouco mais grosseira, que infeccionava, que dava problemas para a mulher, às vezes causava um problema, se não me engano, chegava a causar até óbito, né? Em alguns casos, esses DIUs mais antigos. Bom, em 1958, o John Rockefeller III, financiado também pelo Escritório Populacional da Universidade de Princeton, que também era financiado pelo Rockefeller, e pelo Banco Mundial, publica um livro chamado Crescimento Populacional nos Países de Baixa Renda, do Anthony Colle, C-O-A-L-E, Crescimento Populacional nos Países de Baixa Renda. Este livro se tornou um clássico entre os especialistas do controle populacional, até a década de 80. E as ideias daquele livro foram as ideias que, no fundo, influenciaram todo o crescimento, todos os estudos demográficos até a década de 80. Né? Claro que a obra ajudou a ocultar a filosofia eugenista que tinha por trás dela. Porque pega mal, a eugenia parece muito nazismo. Então, ajudou a ocultar. E começou a falar do controle populacional em linhas mais pragmáticas. Tem muita gente de baixa renda, em péssima qualidade de vida, isso é um ambiente para o surgimento de delinquências. A sociedade entra numa desagregação acelerada. Nós precisamos ajudar o progresso social, precisamos acabar com isso daí. E, mesmo que a ideologia eugenista estivesse desenvolvendo, já naquelas épocas, pesquisas relativas à clonagem, o enfoque que esse novo tipo de abordagem dava era essencialmente econômico. E é claro, isso aqui acabava dificultando o influxo da sociologia. Parecia que o problema populacional era um problema econômico que tinha que ser resolvido com técnicas. Então, você dava técnicas, por exemplo, de controle de natalidade, de planejamento familiar, e assim você vai fazendo, associado com o problema econômico, com um discurso eminentemente econômico, controle populacional, dando pílulas, desenvolvendo técnicas de esterilização, distribuindo preservativo. Assim você vai, de algum modo, controlando o controle populacional, mas com a grande desculpa econômica. A filosofia que está por trás é econômica. Isso atrasou, de algum modo, o trabalho do Conselho Populacional. Então, eles começaram a investir profundamente já na área propriamente médica, propriamente de oferecer instrumentos de regulação da natalidade para as pessoas. O Frederick Osborne abandona o Conselho Populacional em 59, a presidência do Conselho Populacional, e é sucedido pelo Frank Notenstein. O Frank Notenstein era um médico. Inclusive, ele começou a sua carreira em medicina de um jeito muito curioso. Tem um episódio da vida dele, eu li na biografia dele, que é uma coisa interessante. Ele foi visitar famílias pobres no Sul, e o que aconteceu foi que um menino vomitou um verme vivo pela boca na frente dele. As crianças estavam cheias de vermes. Ele falou, meu Deus, que absurdo, de onde vem isso? Então, ele foi, se não me engano, na caixa d'água da família e viu que a caixa estava cheia de vermes. Então, ele falou, nós precisamos investir em saneamento básico, porque as pessoas estão pegando verme, estão ficando doentes, estão morrendo.
por causa do saneamento básico. Então, todas as pesquisas dele eram pesquisas na área da saúde, mas focadas nessa saúde social, saneamento, e como melhorar a qualidade de vida das pessoas, por exemplo, melhorando o saneamento da água, o tratamento dos esgotos, e assim por diante, né? E, por isso, no Conselho Populacional, ele continua naquela linha de tratar o problema econômico com recursos de saúde, criando, por exemplo, fábricas de DIU na Ásia, na África, evitando muito cuidadosamente a América Latina, porque aqui a Igreja Católica era muito forte, e os Estados Unidos, porque a Igreja Protestante era muito forte. E aquele discurso pegava mal. Todo mundo lia a Bíblia e entendia que os filhos são a bênção do Senhor, e o fruto das entranhas sua dádiva. Então, eles diziam, lá não vai pegar o discurso. Então, nós precisamos investir mesmo na África e na Ásia, né? E na Coreia, Hong Kong, Índia, Taiwan, Paquistão, Egito, Turquia, esses países pobres, mas que não tinham uma teologia, uma moral que excluísse o controle de natalidade das práticas conjugais, né? A coisa foi tão forte que o John Rockefeller III chegou mesmo a falar com vários presidentes desses países, com vários líderes desses países, né? Em 1961, o John Rockefeller discursa na segunda conferência bienal da FAO, Food and Agricultural Organization, Organização de Alimentação e Agricultura, da ONU. Isso foi feito em Roma, essa assembleia foi feita em Roma. E ele fala sobre os efeitos da explosão demográfica, né? E alarma toda aquela gente sobre o assunto. Ele diz, olha, depois do tema do arsenal atômico, do controle atômico, das armas atômicas, o controle populacional é o maior problema que nós temos que enfrentar. Deu, de fato, diversos elementos, diversos argumentos, dados, censos mundiais, da década de 50 até a década de 60, começa a fazer propaganda sobre o impacto demográfico na economia sobre os países pobres, né? E, em 64, inclusive, o John Rockefeller III pediu uma audiência com o Papa Paulo VI. E o Papa Paulo VI deu essa audiência para ele. É muito interessante que ele alimentou muitas experiências sobre o assunto. E o Papa Paulo VI chegou a assistir uma conferência sobre o tema do crescimento populacional. Esse tema aparece de um modo muito modesto na Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II. Tem uma parte que fala, você vê que a igreja tocou no assunto porque estava todo mundo alarmado pelo tema, então não tinha como não falar, mas sem se pronunciar profundamente, tomando muito cuidado, porque precisava saber exatamente se aquilo era exatamente como um grande problema. Em 67, o Papa Paulo VI escreveu a encíclica Popularum Progressio. E na encíclica ele diz que o crescimento populacional oferecia novos problemas de difícil solução para o desenvolvimento da humanidade. O Rockefeller entra em, assim, êxtase quando sabe daquela afirmação do Papa Paulo VI na Popularum Progressio. E diz, olha, este homem é dos nossos, ele vai conseguir mudar a moral da Igreja Católica, nós vamos poder entrar em todos os outros países, nós vamos controlar o crescimento populacional, vai dar tudo certo, vocês vão ver o que vai acontecer. E nessa mesma época,
A igreja está num debate interno porque tem muitas pessoas dentro da igreja que já estão alarmadas pelo tema do controle populacional e por aqueles discursos economicistas e que começam a influenciar o Papa Paulo VI para mudar a doutrina moral da igreja sobre os anticoncepcionais. E, inclusive, a comissão que estava a cargo do documento, depois intitulado Humanae Vitae, a encíclica do Paulo VI, Humanae Vitae, ficou dividida. A comissão ficou dividida. De um lado estava o amigo pessoal do Papa Paulo VI, que era o cardeal francês, como é o nome dele? Aquele que inclusive ajudou a renovação nos inícios, Suenne, o cardeal Suenne, que ele era a favor do controle populacional, ele era a favor das pílulas anticoncepcionais, era a favor de tudo isso. Ele era um amigo tão profundo do Papa Paulo VI, que o Papa Paulo VI foi eleito, e no domingo seguinte ele vai fazer o Ângelus da sacada da Basílica de São Pedro, e quem foi junto com ele foi o cardeal Suenne. Era um amigo o melhor amigo do cardeal Paulo VI. E, do outro lado, tinha o cardeal de Milão, o arcebispo de Milão, que era... Minha memória hoje está péssima, não vou me lembrar o nome dele. O sucessor do Beato Schuster, o cardeal... não me lembro agora. Que era contra, ele era pela manutenção da doutrina tradicional. A comissão trabalhou, foram escritos 2 documentos. O Papa Paulo VI deixou os 2 documentos na escrivaninha dele. Cardeal Colombo, é o arcebispo de Milão. E ficou na dúvida se assinava qual dos 2. Porque as 2 comissões teológicas estavam em pé de guerra. Então, o cardeal, parece que durante uma noite, ele teve um sinal divino e acabou assinando a Humanae Vitae, que era o documento escrito sob a chefia do cardeal Colombo, e, inclusive, o cardeal Suenne se intrigou com Paulo VI, não falou mais com ele até a morte. Ele perdeu o melhor amigo para manter a doutrina tradicional da igreja. E o John Rockefeller III teve uma terrível decepção com o Papa Paulo VI e mobilizaram, a partir daí, toda a mídia internacional para atacá-lo, e, de fato, eles foram implacáveis com o Papa Paulo VI até a sua morte. Ele morreu no ano de 78, totalmente hostilizado por todo mundo, inclusive por pessoas dentro da igreja, por causa da Humanae Vitae. Muito bem. Vamos encerrar por agora, nós retomamos daqui a pouco a segunda parte da palestra.